Olá, então mais uma vez vamos falar de oração, vamos falar de astrologia psicológica, mas como diz o título, nós vamos focar aqui na prevenção de doença em uma forma de curá-las através do conhecimento do próprio mapa. Então entenda bem, eu já fiz vários vídeos que de forma paralela complementam o que eu vou falar aqui. Fiz um vídeo que eu falo da duração da vida, onde eu provo que se o mapa desenha o corpo inteiro, da personalidade e tudo mais, ele cria o DNA, onde está o nosso histórico de vidas passadas, inclusive. Fiz um vídeo que mostra que todos os hormônios, os mais importantes, dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, tem a ver com os elementos naturais, que horas estão mais fortes, em algum caso dentro do ego ou não, fazendo com que os comportamentos sejam mais curiosos, mais agressivos, mais serenos, mais pé no chão, favorecendo esses tipos de atitude por conta dos elementos naturais. Tem um outro vídeo que eu mostro que, da mesma forma que os atores pensam em alguma coisa triste para chorar, pensam em alguma coisa alegre para convencer a piada, se a gente forçar o pensamento, a gente muda o caminho da fabricação de hormônio pessoal, e isso tende a fugir de determinadas atitudes negativas e favorecer as positivas. A mente, sendo exercitada a praticar o bem para a própria saúde, existe essa condição. Então, já fiz um vídeo onde mostro que as emoções são do corpo, porque elas atacam a várias particularidades do corpo e que elas devem ser combatidas pelos sentimentos. Emoções são do corpo, sentimentos são da alma. Harmonia, fraternidade, paz, amor, perdão, empatia, simpatia. Tendo isso na ponta da língua, nenhuma emoção é capaz de lhe prejudicar, porque você vai estar em paz. Estando em paz, a emoção não agride o corpo. Então vamos lá. Como prever a possibilidade de uma doença? Vamos lá, o primeiro exemplo simples. Sabe, todos os elementos, de alguma forma, apresentam qualquer uma das emoções que eu vou falar aqui. Mas é fácil ver que se a coragem é aliada ao elemento fogo, cada um tem o seu tipo de coragem. Cada elemento natural tem o seu tipo de coragem, mas o fogo é mais vivo nisso, né? Então, se uma pessoa tem muito do elemento fogo, se por um lado ela tem o lado positivo, que é a criatividade, que é o gosto de se aventurar, o gosto da criatividade, o gosto social de liderar, o gosto da esportividade sem ter que ganhar, e sim se divertir. Pelo outro lado, tem a cólera, tem a ira, tem a raiva, tem a impaciência, tem o outro lado da moeda. Tudo tem dois lados na terceira dimensão onde a gente vive. Quando esse lado negativo a alma não usa do livre-arbítrio para combatê-lo, isso cria emoções. Emoções criam doenças no corpo. Como que você vai se prevenir das doenças? Mudando o comportamento. Se você se dá ao medo,
porque o elemento fogo, ou qualquer um deles, ficou fortalecido, isso vai atacar seus rins, vai atacar infecções, cistite, vai atacar infecções que se repetem. Sabe? Se você se der a ansiedade, viver no futuro, com medo do futuro, sem viver o presente, quantas emoções isso pode criar? Se você se der ao pensamento que a vida é única e por acaso perdeu um parente, ou perdeu uma oportunidade, ou perdeu alguma coisa e fica na amargura, essa amargura ataca os pâncreas. Sabe, isso tudo é ciência lá do Oriente. Emoção tem função direta a um dos órgãos do corpo. Então, a amargura leva ao pâncreas. Se você se der a amargura, você está escolhendo correr o risco de ter diabetes. E se você, da mesma forma que tem dois lados, o outro lado da amargura é agradecer o que você teve, a experiência que teve, as possibilidades que você teve de encontrar soluções. Não deu certo ainda. O tempo não acabou. Então, se você se der a derrota e ficar com a amargura, você está atacando por escolha, porque não usou o livre-arbítrio para combater o lado depressivo, que está no mapa, o lado pessimista dos perfeccionistas, Virgem e Escorpião. Sabe, quando eu falo signo, não estou falando que a pessoa tem que ser do signo. Se o signo é presente no conjunto que monta o ego, ali tem aquele valor. Se o regente desse signo está mal aspectado no mapa, existe o lado negativo perturbando. Sabe, se você se der a mágoas, tem um emocional perturbado, dado a dar importância aos desgostos, isso vai atacar a tua vesícula. Assim diz lá a medicina chinesa. Sabe? Você vai ficar com varizes. Você corre o risco de ter um AVC, que varize no cérebro é a mesma coisa, é um AVC. Sabe? Se você se der a tristezas, porque a vida não está da forma boa, porque lhe falta o elemento fogo que poderia lhe dar alegria, vai atacar seu pulmão, vai atacar sua respiração, vai atacar bronquite, vai atacar qualquer tite desse que atrapalha a respiração. É escolha. Se você se der o apego material, tiver muito elemento terra, for materialista, isso pode te dar artrite, pode te dar reumatismo, porque tem relação. Sabe? Então, de acordo, se você se olha no espelho, ou pelo teu inconsciente percebe que você está falando mal de pessoas, essa sombra do inconsciente lhe retorna para falar os seus erros. Então, se alguém já falou e você está chateado que alguém falou, é porque isso existe. Então, se falaram que você está com ansiedade, se falaram que você está com medo demais, se falaram que você está com mágoa, com rancor, com raiva, com falta de empatia, acorda. Todas esses comportamentos vão te levar a doenças. No passado se vivia 30, 40 anos no máximo. Quando eu era menino, viver 60 anos era maravilhoso. Hoje, viver 100 anos está fácil. Então, no passado, vivendo 30 anos, qual é o problema? Se tiver erro, eu vou morrer mesmo, qual é o problema? Agora, ficar com uma vida longa, colhendo doença,
arrumando pressão alta, arrumando reumatismo, arrumando dificuldade respiratória, arrumando um monte de dificuldade. Já não basta a velhice, que você perdeu a disposição, que você perdeu a beleza, que você perdeu a energia, ainda vai ficar doente. Ah, eu estou com 70 anos inteiro. Tenho excesso do elemento fogo? Tenho. Corro risco de entrar em cólera? Corro atrás de não me dar a esse tipo de temperamento? Corro. Por quê? Não quero adoecer. Então, cada um de vocês tem um tipo de comportamento que pode ser negativo. Use do livre-arbítrio e combata o ego do corpo que gosta de se repetir dessa forma. O livre-arbítrio é dado à alma. Então, como que você vai se prevenir de uma doença? Olhando você mesmo no espelho e vendo as besteiras que você anda praticando. Porque essas besteiras podem ser traduzidas em emoções e todas as emoções agridem o corpo. É simples, é simples. Eu tenho um conhecido, para não falar um parente, que diz que ele está fumando. Ah, se eu perder 10 anos da minha vida, não tem problema. O problema é viver mal durante 10 anos até a morte chegar. Enquanto o telômetro do DNA não acabar, você não vai morrer. E se você não tiver como morrer porque o DNA diz que você não chegou à hora, você vai viver doente, por escolha, porque não usou do livre-arbítrio para combater os seus maus comportamentos. Tudo tem retorno, ação e reação. Lei do retorno. Seu comportamento negativo vai lhe criar consequências. Você já está fazendo besteira, já percebeu o início da doença. Como que você vai se curar? Fraternidade, amor sem escolher a quem, empatia, simpatia, perdão, não julgar ninguém. Você pode zoar, você pode ser sarcástico, você pode comentar sobre o comportamento de qualquer um, mas fugindo do tom do julgo que condena. Deus nos deu boca para falar. Eu, debochado que sou, falo de todo mundo, mas tipo jogando semente. Eu não estou criticando, eu estou tentando alertar as pessoas que elas precisam acordar, que elas precisam usar do livre-arbítrio para evoluir. É simples. Então, como que você vai se prevenir de doenças? Qualquer mau comportamento seu cria uma emoção que vai ter consequência na sua saúde. Fuja dos maus comportamentos. Como é que você se cura de uma doença que já começou e já está adiantado ou coisa parecida? Fraternidade, amor, empatia, simpatia, perdão. Fuja do julgamento. Abrace a todos. Acordou, foi para a rua, dá bom dia para todo mundo para o seu dia retornar bom. Sorria para todos para que o dia lhe sorria. E toda vez que você se pegar falando mais do que deve, aí você ri, fala assim, estou falando mais que devo, kkkk, me desculpa. Pede perdão. Você exercitando o pedir perdão, você vai acabar tendo que perdoar todos. Perdoou a todos, você está amando a qualquer um. Jesus falou, não interessa amar só aos seus, porque isso também os pecadores o fazem. Você tem que amar sem escolher a quem. Você tem que ter empatia, tem que ter fraternidade, tem que praticar o amor, o entendimento, a harmonia. O axé de Oxalá é harmonia, paz.
para você achar caminho do axé mais importante, você tem que exercitar o quê? Paz e harmonia. De você com os outros, não de você contigo mesmo. Com os outros é consequência. Ok? Previna a doença fugindo do mau comportamento que cria emoções que vai atacar o seu corpo. 2, já está doente? Dê amor a todo mundo. Tente ajudar a todo mundo. Tenha uma palavra positiva a dar a todos o momento. E se perceber que a boca falou besteira, peça desculpa. O caminho da evolução, um outro vídeo também eu falo sobre o poder da cura. Nesse vídeo que eu falo do poder da cura, eu comento de um médium que em terra curou, porque tinha mão de curar, eu tinha isso quando eu era garoto também, parei porque eu fiquei com medo dessa história, e ele curou muita gente. Mas quando ele chegou às colônias depois do desencarne, ele encontrou um bando de pessoas que ele curou que tinham a doença ainda. Por quê? Porque uma coisa é a doença da carne, outra coisa é a doença do perispírito que leva a doença à carne. Como é que você vai curar a carne? Procura um médico que o médico com poder tira. Como é que você vai curar a doença do perispírito? Evoluindo a alma. Simples, né? Se você quiser viver a vida pensando que a morte é o fim, ferrou. Tudo que eu estou falando não presta para nada. Se você quiser ver a vida sabendo que a vida da alma é eterna e que essa vida é só um segundo para você dominar uma das emoções que lhe foi escolhida para esse momento, faça por onde? De que forma? Andando nas nuvens, em vez de nos pedregulhos. Sabe, andar no pedregulho dói o pé, reclama, se irrita. E chega uma hora que para. Se você se achar nas nuvens, quem te para? Então, estando em harmonia, você vai estar nas nuvens. Criando harmonia, você vai estar livre. Arrumando maus comportamentos, você vai estar parado, estagnado, andando para trás, reclamando de dor no pé. É simples. Ok. Procure aí os vídeos que eu comentei para complementar o assunto. Gostou? Dá o like. Não gostou? Joga pedra. Compartilha, comenta, faz aquilo tudo que vocês sabem que eu preciso para que esse assunto chegue a mais pessoas. Abraço!